E esse Copilot, hein? Ele é bom mesmo? Acabou a carreira de dev, o Copilot vai dominar tudo, vamos perder nossos empregos pro Copilot? Será que vale a pena você usar o Copilot e talvez perder o seu emprego para ele? Então, vamos descobrir isso nesse vídeo. Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cassiano, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Te convidando a deixar o like, me seguir nas minhas redes sociais, se inscrever no canal, fazer tudo aquilo que você puder para ajudar, comenta, compartilha, passa o vídeo para sua mãe, para seu pai, mas ele não é dev, passa mesmo assim, vai que ele gosta de virar dev. Então é isso, compartilha e vamos que vamos. Então hoje eu quero contar para vocês como é que vem sendo a minha experiência com o Copilot, tá? Para quem não sabe, o Copilot ele é uma ferramenta desenvolvida pelo GitHub, tá? Segundo o próprio pessoal do GitHub, ele é tipo o seu amiguinho do pair programming, ele vai estar ali te ajudando, te auxiliando conforme você precisar, né? Se você nunca fez pair programming é mais ou menos o seguinte: você tem uma pessoa que está programando e você tem uma outra pessoa que fica olhando a tela dessa pessoa e ajudando ela com o que precisa. Então, tipo, esqueci isso aqui, ou então a pessoa vai lá e dá uma sugestão, né? Então é um trabalho em grupo, né? Onde você tem o piloto, né? E você tem o copiloto. Então por isso que chama de Copilot, porque o Copilot ele é como se fosse o seu copiloto. Ele vai estar sempre ali te dando sugestões, que é mais ou menos como funciona o pair programming. Então, como eu falei, não só se você esquecer de alguma coisa, né? Eu posso depois gravar um vídeo melhor sobre o pair programming, mas o cara vai te dar uma sugestão, talvez ele conheça alguma coisa que você não conheça. Então é bem bacana, é uma prática que a gente usa bastante. Então, ai meu Deus, Cassiano, as máquinas vão roubar até o nosso próprio emprego de dev. Agora fodeu de vez. Não, calma. A gente tá um pouco longe ainda disso. Eu vou gravar um vídeo depois só sobre, sei lá, se algum dia as IAs vão roubar nosso trabalho. Mas assim, o Copilot tá muito longe disso, tá bom? Então pode ficar bem tranquilo, pelo menos por enquanto. E aí eu tenho que te dizer que o Copilot ele é uma ferramenta paga, tá? Ele tá custando $10 por mês, pelo menos a última vez que eu vi. E se você comprar por ano, você paga $100, né? O ano, então você tá economizando aí $20, que hoje dá 300 milhões de reais. Essa ferramenta ela vai ser free para estudante, tá? É a ferramenta free também para quem mantém software livre de alto impacto, assim, populares. E aí eu não sei como é que a Microsoft vai fazer isso, mas basicamente se você for estudante ou for mantenedor aí de algum open source podão e tal, pode ser que você... O estudante com certeza você vai conseguir, né? O open source top que você pode estar contribuindo, aí eu não sei qual que é o critério que a Microsoft vai usar. Mas o certo pelo certo, assim, em vez de regra, você vai pagar $10 por mês. Então antes de entrar antes de entrar na minha opinião técnica, tá? É sobre questão de privacidade, tá bom? Só um leve disclaimer aqui. Quando você usa o Copilot, você está confiando, tá, o seu código à Microsoft, tá? Então, existe um termo de privacidade, se você quiser ler esse termo de privacidade. Se você quiser usar o Copilot na sua empresa, eu sugiro que você pergunte se você pode usar ou não. Eu uso e nunca tive problema, ninguém nunca reclamou de eu estar usando o Copilot, tá? Mas fique atento a isso, dê uma lida na política de privacidade, pergunte ao seu superior se você pode usar ou não, porque você está confiando, tá, o seu código à Microsoft, querendo ou não, o Copilot funciona analisando o seu código, né? Então, e te dando sugestões acerca do seu código. Então, significa que o seu código, até certo ponto, tá na mão da Microsoft ali. Então, tome cuidado com isso. Eu nunca tive problema, mas, né, disclaimer. Dito tudo isso, vamos lá. Minha experiência com o Copilot até o momento. O que eu posso te dizer é que em alguns momentos ele te ajuda, em outros momentos ele te atrapalha. Pra mim, ele ajuda muito mais do que atrapalha, tá? Eu diria pra você aí que 80% das vezes ele me ajuda, 20% das vezes ele me atrapalha com as sugestões dele, tá? Principalmente para um trabalho mais repetitivo, o Copilot ele entende bem o que ele tem que fazer. Então, sei lá, por exemplo, vamos supor que você vai criar uma classe cliente e aí você começa a digitar lá classe cliente, aí você coloca uma propriedade chamada nome. Provavelmente ele vai te sugerir e-mail, depois telefone, entendeu? Ele já vai começar a sugerir, tipo, se você for criar uns getters e setters, por exemplo, para uma classe, ele já vai entender. Então, trabalhos mais repetitivos, tipo, trabalhos que seguem um pattern, por exemplo, ele entende muito bem. Se você escrever em português, ele vai te dar sugestão em português. Se você escrever em inglês, ele vai te dar sugestão em inglês. Então, nessa parte é muito bacana. Então, muito da inteligência do Copilot vai depender do quão inteligível e quão bem escrito está o seu código, porque ele usa o seu próprio código para te dar sugestões,
tá? Assim como ele usa a base de dados dele para completar as sugestões. Então, se você tiver um código bem organizado, que segue alguns patterns, ele consegue te dar sugestões enormes, às vezes até de arquivos inteiros que vão estar corretos. Isso já aconteceu muito comigo. Eu uso muito Clean Architecture, por exemplo, e o Copilot, ele entende muito bem isso. Então, às vezes ele já me deu sugestões de arquivos inteiros que estavam corretos, tá? Então, se você seguir padrões, né, o Copilot vai entender esses padrões e vai te ajudar de uma forma muito top. Agora, se o seu código for todo cagado, a chance do Copilot te dar uma sugestão errada é bem razoável, tá? Porque assim, o Copilot, ele vai tentar encontrar padrão no seu código, né? Para tentar te dar sugestões. A gente estiver falando de sistemas grandes, né? Ele vai tentar encontrar um padrão ali. Então, a partir do momento que ele entende aquele padrão, que ele infere aquele padrão, ele vai te sugerir coisas em cima disso. E se você não segue esses padrões, aí ele vai tentar te dar nome que não existe, nome de propriedade que não existe, classe que não existe. Então, se seu código estiver cagado, as sugestões tendem a ser erradas e ele não vai te dar sugestões grandes. Provavelmente ele vai te dar sugestões de uma linha e tal. Então, muito do Copilot depende de você. Então, os problemas principais do Copilot, né? Como eu disse, tem coisas que são boas e ruins e depende muito do seu código, mas vamos para a parte ruim. Quando o Copilot erra, né? O que é que acontece? O que é que eu vejo de problema quando o Copilot erra? Às vezes ele erra uma sugestão grande também, então você vai ter que ler bastante o código, tá? E algumas vezes essa sugestão não vai ser correta, principalmente se o seu código não estiver muito bem escrito. Então você vai ter que parar, ler e ver por que ele está dizendo aqui, né? Então você vai perder um tempo com isso. Mas ainda assim não acho que é um tempo muito relevante, porque mesmo que ele te dê um snippet errado, boa parte vai estar correta. Então a questão vai ser mais de você ler, interpretar o código e ver se o snippet que ele te deu está correto. Um outro ponto negativo é que com o tempo você dá muita importância para o Copilot e as sugestões dele, porque ele tende a acertar, tá? Então, às vezes, por exemplo, ele te sugere um código meio estranho. Isso já aconteceu muito comigo, por exemplo. Ele te sugere um código meio estranho, eu dou uma olhada assim, aceito a sugestão, testo ela e tá errada. Porque você acaba confiando muito, porque a maioria das sugestões vão estar corretas. Mas essa parte que eu falo de, tipo assim, às vezes você ganha tempo, às vezes você perde tempo, né? Porque quando a sugestão tá correta, VaptVupt, você vai dando vários tabs, ele completa tudo, você termina o seu job rapidão. Agora, se ele começa a dar sugestão errada, às vezes você pode até achar que ele deu a sugestão certa, rodar o seu código e dar erro, e aí você vai ter que voltar no código para descobrir onde é que tá. Então, muitas vezes o Copilot, nas sugestões do Copilot, ele acaba inserindo um bug para você. Então, até isso ele faz, né? Ele insere bugs para você no seu código. Então, por exemplo, ele pode colocar uma propriedade que ele espera que exista, mas não existe, às vezes está com um nome diferente. E aí, se você usar linguagens que não tem type checking, por exemplo, no próprio VS Code, onde você não consegue fazer type checking, por exemplo, JavaScript, algumas versões mais antigas do Python, por exemplo, dependendo do jeito que você programar em Python, no VS Code você não vai ter o type checking lá. Então, ele vai sugerir e você não vai ficar vermelhinho lá e você não vai perceber. Você só vai perceber depois que executar o código, der um pau lá e aí você vai ver, é essa propriedade aqui que o Copilot falou que não existe. Então, isso acontece. Então, para concluir, Cassiano, você recomenda o Copilot? Depende. Primeiro, se você for júnior, não. Acho que não, porque provavelmente você não deve estar escrevendo código com muitos patterns. Outra coisa é que você vai ter que ler muito código, então você tem que ter a mania de ler código. Geralmente, júnior, ele tá mais escrevendo, aprendendo, e eu acho que muitas vezes o Copilot pode te deixar preguiçoso também. Então, o cara que ele é mais sênior, ele já revisa mais código, então ele já tá mais habituado a olhar código, né? Eu não acho que é um momento para um júnior ficar usando o Copilot, por mais que busque a produtividade. Eu acho que muitas das coisas já tá na cabeça do sênior, então muitas funções a gente já tem armazenadas na cabeça, a gente já sabe o que faz. E eu acho que você precisa digitar, você que tá aprendendo precisa digitar. Eu não gosto de quem júnior que sai copiando e colando código, porque você não aprende. Na verdade, eu não gosto de quem tá aprendendo copiar e colar código do que tá aprendendo, porque você não fixa na cabeça, né? E o júnior, ele tá aprendendo tudo, né? Então, eu não gosto muito do Copilot porque ele te dá sugestão, você aperta muito o tab e o código tá lá e tá funcionando, e às vezes você
pode nem saber o que está acontecendo direito, entendeu? E eu acho que isso pode ser danoso. Então, se você é júnior, minha sugestão é não usa o Copilot agora. É uma ferramenta legal, mas não usa. Digita o seu código. Então, pro sênior, tá? Até pro pleno eu acho que já vale a pena usar, sim, porque aí você já tá um nível um pouco mais avançado. E geralmente o pleno é mais hard work, geralmente quando você é pleno é onde você mais escreve coisa, né? Onde você mais escreve código. E aí sim, eu acho que a partir daí você já tem um conhecimento legal e vai te gostar bastante. Por mais que às vezes te atrapalhe, eu acho que o saldo final do Copilot ele é muito positivo para sua produtividade. Então assim, atrapalha às vezes? Atrapalha. Depende muito do seu código, mas ajuda muito mais do que atrapalha. Eu hoje pago a licença do Copilot, tá? E assim, não consigo mais programar sem o Copilot. Eu sinto falta, porque boosta muito minha produtividade. Uso em tudo que é lugar, em projeto pessoal, uso em todo canto. E nos meus clientes, né, nos lugares onde eu trabalho, peço permissão para usar. E assim, para mim é outro mundo usando o Copilot. Então, se você é aí um profissional pleno, sênior, eu sugiro que você dê uma olhada. E se você for júnior, calma, sua hora vai chegar. Escreve um pouquinho mais de código aí, beleza? É isso, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, comentário, compartilhar, sininho, tudo isso aí, beleza? Valeu, falou!